A primeira vez que eu ouvi Bob Marley foi com Naná Vasconcelos, no apartamento com Bertolucci. Você teve naquele futebol que o Bob Marley jogou aqui na casa do Chico? Não, eu estava viajando. Ah. Todo mundo me pergunta sobre esse jogo lá. Eu escapei da fumaça, né? Porra, eles tinham um caminhão de fumaça, Eu velho. imagino, né? Gente, a Fumacede tem muito mosquito, tá? O Evandro tava lá, não. O Evandro? Acho que sim, Não. não. Quando deixou de ensaiar com as Drubal, deu Pra ir bobeira pra lá. ir lá. Ah, Ah, sim. Caju foi. Porra, essa... Caju foi pedido do Bob Marley, né? o pedido do Bob Marley. Mas você conheceu o Bob Marley, não? Não. Você tava viajando quando ele veio pra cá? Não, nunca foi assim. Eu sempre fui um negócio de melodia. Para ser sincero, eu não tinha muita ligação com reggae. Uhum. Nunca fui. Achei um shot menor, achava. Não entendo inglês, então nunca foi uma coisa. Agora posso contar, a primeira vez que eu ouvi Bob Marley foi com Naná Vasconcelos, no apartamento com Bertolucci. O Naná Vasconcelos me levou para tocar para Bertolucci, que Bertolucci ia fazer um filme. Raimundo, vamos lá, num apartamento no Village, de uma mulher que tinha botado o nome do filho de Samba. Curioso. Alô, Samba, um abraço aí pra você. E eu já cheguei e digo, como é que é? A mulher botou o nome do filho ou da filha de Samba, e lá eu conheci Bertolucci. E quando eu estava tocando, veio uma mulher com o som passando assim no radinho, estava tocando Bob Marley. Isso foi em Nova York, 200 anos atrás. Ah, caramba. Mas você, então, nesse momento, você identificou que era um... Identifiquei que era um som que estava todo mundo ouvindo. Aham, Bob Marley, sim, o reggae, essa coisa. Mas eu nunca fiz, tá entendendo? sim. O que você escuta? Assim, no seu... Hoje, se tiver que pegar aqui Steve Wonder, Beatles, Steve Wonder, muito. Muito. Aquele Vida Secreta das Plantas. Sim. Música dos anos 70, Elton John, dos primeiros discos. Uhum. Beatles para Dedéu, se botar. O que mais, meu Deus? Elvis, não? Elvis menos. É. Eu nunca Rolling Stones. Rolling Stones, eu odiava Rolling Stones. Por quê? Por causa dos Beatles. Ah, O sim. Então você é Beatlemania Beatlemania. é- Eu ia botar a camisa dos Beatles, cara. Eu ia botar Não, a camisa BT dos tem uma Beatles. história seguinte. Eu estava na Copa do Mundo de 82, eu estava. E tenho testemunha. Eu estava na CBS. Como se precisasse também de Não, mas testemunho. testemunha de vivos, né? Ah, Eu tava na Copa do Mundo em Sevilha, ou foi em Barcelona, e tinha um convite para eu visitar, para eu ser contratado pela Capital. uhum. E eu não queria ir, porque eu dizia, mas é um rapaz daqui, ele hoje ainda é presidente. Eu vou já lembrar o nome dele. Presidente da Capital Records. Deixa eu ver da aqui. Odeon. Mas mundial? Bittencourt. Ah, não. Tá. Ele estava na época e me consta que ele está aqui, cara, tão bacana, eu terminei. E ele queria me levar e no pacote, tinha conhecer os Rolling Stones. Eu ia ser recebido e tal, e eu não queria ir. Foi o João Saldanha, o cara chegou na mesa, eu estava com o Saldanha, aí o Saldanha, vai lá. E eu fui recebido pela Capitol, cheguei um dia atrasado e fui ver o show deles e tive um negócio e saí. Tive como é que chama? Um labirintite. Labirintite? No show Na do Rolling hora Stone? do show do Rolling Stones. E eu saí vomitando ali no estádio de Wembley. O cara, pelo amor de Deus, os caras estão te esperando. Tu chegou um dia atrasado. Foi o maior mico que eu passei na minha vida. Dos maiores artistas. Nossa. Porque eu fiquei de ir e os caras iam me receber porque fazia por conta do pacote. E eles me receberam para foto com o Rolling Stones. E terminei, não sei por que razão esse papo rodou aí.
Não, porque tô perguntando da sua referência, do que você escuta, Sim, né? aí muito Beatle e terminei muito ligado. Deixei de conhecer o George Harrison por conta da menina da gravadora em Miami. Miami não, em Los Angeles. Falei com o secretário dele, ele vinha do Japão, chamava Dennis Klein. Uhum. E depois a minha ligação com o maestro Jorge Martin, Robertinho de Recife, com um amigo dele, nós masterizamos um disco lá. E teve um episódio inesquecível que foi, eu terminei não gravando um disco inteiro com os arranjos dele, porque tinha mantido a palavra com o Lincoln e fui fazer em Nova York, que é uma Putz. das minhas dor de cabeça. É uma dessas lembranças que te incomoda. Me incomoda. Mas você conheceu algum dos Beatles? Conheceu o Paul? Não, Não conheceu o Paul? não. Paul entra. Já Não, pensou? Paul entra aí. não, não, no dia que ele fez o show em Fortaleza, Sim. nós entramos na mesma hora no portão, no mesmo carro. E eu filmei o show dele todo, mas nunca. Você não se liga pra isso? Mas eu acho chato chegar para ele. Eu É. tenho certeza que ele sabe quem eu sou, eles sabiam quem eu era. Tá, com Porque certeza. nós contracenamos na mesma época, né? E o próprio Jorge Martin falava pro Robertinho, os arranjos de vocês são melhor que os nossos. É O Jorge mesmo? Martin falava pro Robertinho, que a gente foi os melhores, os caras que mais aprenderam de Beatles, onde eles andaram por aí, porque o Robertinho mandou muito bem. Sim, sim, Aquelas sim. guitarras e tudo. Então Sim. a gente tinha essa, essa consciência de que nós chegamos neles. Caramba, cara, olha só que coisa. E vocês aqui no Brasil, enfim, eram mais populares do que muitos desses artistas internacionais. Mais populares, sim, mais ouvidos. Não é? Eu acho que esse Beatles faz uma diferença enorme. É que Beatles é diferente, né, Beatles é realmente. diferente, porque sempre tinha uma, tinha outra. Agora a gente chegou na nossa linguagem, na nossa língua, Sim, né? sim, É sim, diferente. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? É, quando o pessoal canta quem dera ou quisera ser um peixe, mas tá cantando. Ou quem dera ou quisera, mas tá cantando, né? Revelação, né? Pois é, tô as músicas. Quando a minha sogra esteve aqui, eu falei pra ela cantar, porque ela confunde a letra. É muito engraçado. E as pessoas confundem muito as letras às vezes, né? Então por isso que eu falei, canta aí pra ele ouvir, porque eu acho que você ia achar curiosa a versão dela da sua música. Mas dos outros artistas assim internacionais, você conheceu quais, assim, desses grandes? Cara, quando eu morei com a Elisa, eu conheci o Johnny Metz, que é um dos grandes cantores, mas não é um cantor muito conhecido, assim, é mais daquela. Em si, cara, eu fiz uma cagada tão grande. Eu tava gravando, mixando o disco em Los Angeles, e o meu assistente era o filho do professor Mazei, Júlio Mazei, sabe quem é? Eu acho que eu já ouvi falar. Sim, ele foi empresário do Pelé e ele foi técnico sim. do Cosmos Por e isso. me botou para treinar no Cosmos, lá, o Olheiro V, etc. E eu estava mixando o disco no estúdio. Eu morava com o Laudi de Oliveira, em Hilden Hills, são 60 quilômetros de Los Angeles. A gente ia todo dia para o estúdio. E quem estava mixando também era o Rod Stewart, que foi jogador, etc. E todo dia a gente vinha lá de Hilden Hills e para chegar no estúdio a gente passava no muro da casa do Elton John, onde tinha uma pelada todo domingo. E eu tô lá no estúdio e fomos na cantina, tava o Rod Stewart. E aí o Julinho me apresenta ao Rod Stewart, porque não sei o que, muito ligado a Pelé. E o Rod Stewart, que já me conhecia, porque ele ficava aqui na casa da atriz cearense Florinda Boca. Ele, o próprio Mick Jagger, ficava na casa dela, na Joatinga. Ela foi uma estrela internacional. Então esse pessoal já sabia quem era eu. Sim. E aí o Rod Stewart me chama para jogar domingo, na casa do Elton John. Aí eu falei, Julinho, ele tá me chamando.
tu acha que eu vou vir lá de Rio de Janeiro para jogar na casa do Elton John? Aí ele falou assim, eu não vou traduzir, não. Ele falou, vai estar lá domingo. Eu disse, cara, eu já venho desde segunda-feira até sábado, tu acha que eu venho domingo, pô, na casa do Elton John, a pelada mais cobiçada. Que todo você mundo- escuta até hoje e tudo mais. O meu barulho, cara, tipo, como é que eu fui tão idiota, era pra eu ter ido, não ia nem pro estúdio, eu vinha. Pô, E aí ele falou, não, eu sei, a Florinda, ele é amigo do Pelé, não sei o que, eles sabiam. ele O sabia. mundo corria. Porra, você É demais, né? é demais, né, cara? Assim, para você era normal isso, assim, esses grandes artistas internacionais te conhecerem, pra você não influenciava, assim, você não ficava, pô, o cara me conhece. Mas você não, né? Eu sempre fui muito idiotamente, assim, confiante. Entendi. Tá entendendo? Sempre, não sei, por onde, quem eu corria atrás? Eu corria atrás do Milton. Aqui quando eu cheguei, que ele gravava no Odeon e eu queria gravar um dia eu vi o Milton andando ali na Cinelândia e eu fiquei seguindo ele. Você Aí seguiu? ele fazia assim, eu me escondia, depois eu falo isso pra ele. Mas claro, se eu visse um Paul McCartney, eu desmaiava, tá entendendo? Entendi. Mas assim, depois os caminhos ficaram. Deu também Sim. Billy Joe. Billy Joe, pô. Porra. Eu vi o show do Billy Joe e ia almoçar com ele e não fui. E depois tive um encontro com a mulher dele, que era mais rica do que ele, era uma mulher do petróleo em São Paulo, Aham. porque queria trazer ele aqui. Caramba. Então muitas coisas não deram certo e por minha conta. Vê se pode. E aí tu fica amarrando isso dentro. Sei lá, cara, foi umas coisas, mas aconteceram. Ué, faz parte do teu. São histórias que só você pode contar, entendeu? Tipo, isso é. Você viveu a história, você faz parte da história. E quando você é parte da história, por exemplo, você é um grande artista e é um cara conhecido internacionalmente e tal. Então, quando você tá nesse patamar, se você, por exemplo, se você fosse aquele moleque lá do Ceará e tudo mais, que não tivesse feito sucesso, com certeza você ia correr atrás deles como correm atrás de você hoje em dia, entendeu? Mas como aquilo ali pra você era natural, você estava naquele convívio, você está nesse convívio e nesse patamar, pra você era natural. Você vê uma série de oportunidades perdidas, entre aspas, por você que, enfim, ficaram Nessa longe. época do estúdio do George Martin, eu fui pro estúdio que o John Lennon gravou o último disco dele, Double Fantasy. Aham. Gravei nesse estúdio, abriram, nessa época tinha uma brasileira chamada Raya Conner, ela que fez regimentou os músicos com o maestro do Gil Evans, que era o maestro do Bill Evans, não, do Miles Davis, Miles Davis, claro. através do percussionista que está hoje, Flora Purim e o Ayrton Moreira, que estão lá no Retiro dos Artistas, sabe, né? Eles que arregimentaram com o maestro. Então todo um clima se criou favorável e eu terminei indo para Nova York, gravei com os maiores músicos, David Samba. Agora, antes de ontem, um músico perguntou, pô, você gravou com fulano, os Brother, Michael Brecker, não sei o quê. Então a opção era muito forte. Nessa época o mercado se gastava $1 milhão num disco, a CBS estava... Caramba, Então foi exatamente isso. $1 milhão num disco. $1 milhão no disco. Pô, mas aí arrecadava 20. Daí vendia sei lá. $1 milhão, que eu não sabia como é o mercado. A gente não ia para Portugal, porque o disco de ouro em Portugal era 10 mil cópias, então não compensava o investimento. O disco de ouro no Brasil era 100 mil cópias. Então ia para Portugal quem queria. E a gente fazia muito sucesso porque Portugal ecoa as músicas de novela, tudo Lógico. do Brasil, né? Eu falei pro José Boto que você ia estar aqui hoje. Ele falou: Nossa, mande um Boto. abraço. Boto é o novo diretor de futebol do Flamengo. Trabalhou com o Jorge Jesus muito tempo, Sim. entendeu? Então, assim, e ele é português.
Então, enfim, você lá... Bom, Qual a idade dele? eu não sei, mas 50? deve ter uns 50 e pouco, Deve ter uns 50 e pouco. E ele enfim, Bacana. ele adora a música brasileira, assim como o Jorge Jesus, assim como, enfim, todos os portugueses, né, de uma forma geral, inclusive as músicas atuais, os traps, os raps, os funks, enfim, Tudo, né? Eles tudo, escutam tudo, né? eles gostam. Sotaque faz um pouco a diferença, né? O Faz. nosso sotaque, assim, Só que existe pelo menos uma certa ingenuidade, por exemplo, para essas músicas que hoje em dia tocam de trap, não é nem duplo sentido, é um sentido só, né? Sexo, sexo, sexo. E aí, uma amiga da minha esposa portuguesa descobriu recentemente que o tal do senta-senta não é para sentar na cadeira, né? É para sentar em outro lugar. E aí ficou horrorizada que as crianças dela todas dançando sem ter noção do Mas que que é. é isso aí, eu não sei o que é. Trap. É um novo tipo de rap que existe. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?